Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma legislação específica para o concurso do BASA. Vocês sabem que são 3 leis, né, de conhecimentos específicos. Para o concurso do BASA nós temos 3 leis no bloco lá de conhecimentos gerais, que são 5 questões, né? Então, a primeira aula está no bolso, está gravada para vocês, que é a lei lá da instituição que vem regulamentar o artigo 159, inciso 1º, a linha C, dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. No bolso, aula top de linha, com certeza ali. Daquela lei, você vai ter pelo menos uma questão, uma ou 2 questões daquela lei, né? Segundo, nós temos aqui a aula agora do Código de Ética, também aqui. Vocês podem ter certeza que nós teremos aqui de uma ou duas, né? Uma ou 2 questões do Código de Ética, né? E, claro, para terminar o nosso bloco de legislação, nós temos a legislação que é o Estatuto do BASA, que lá também deve cair de uma ou 2 questões. Cara, e aí, professor? Papo reto, dá para você colocar no bolso aí todas essas questões aí, dá para você acertar as 5 questões de legislação específica do BASA. Vem comigo aqui, Código de Ética. Eu tenho bastante experiência na explicação dos códigos de ética, né? Todas as aulas de Código de Ética que tem em todos os concursos que o LAC apresenta, eu tenho o prazer de estar com vocês. Então, vem comigo aqui. Primeiramente, vem comigo aqui, eu tenho que passar para vocês aqui de onde que eu tirei o Código de Ética. Gente, normalmente, quando você vai fazer um concurso, você tem a obrigação de ir lá na página, no sítio oficial, a página oficial desse órgão e navegar, tá? Olhar o institucional, você tem que olhar para o institucional, clicar em empresa, você, empresa, governo, agricultura familiar, microfinanças, agronegócio. Cara, você tem que fazer uma varredura no site, tá? No site do órgão que você vai prestar o concurso. Isso é básico, né? E, claro, o Código de Ética, nós temos aqui o Código de Conduta Ética, tá? do BASA. Eu retirei daqui, ó, Código de Ética, tá aqui, cliquei aqui para visualizar o arquivo completo, né? Cliquei esse cara aqui e nós temos isso aqui. Então, já passei a fonte para vocês. E lá ele fala um pouquinho do perfil corporativo do banco, né? O Banco da Amazônia, instituição financeira pública federal, instituída sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, ou seja, tem ações lá na Bolsa de Valores, de São Paulo, de economia mista, sob o controle do governo brasileiro, por meio do Ministério da Fazenda, tem como atribuições a execução da política do governo federal na região amazônica relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico social, prestação de serviços e realização de todas as operações inerentes à atividade bancária e execução das funções de agente financeiro dos órgãos regionais federais de desenvolvimento. Então, esse é o perfil corporativo, ou seja, para qual que é a área de atuação do Banco da Amazônia, o BASA. Então, vem cá, algumas informações importantes que podem constar na prova. Cara, você vai fazer um concurso para o BASA. Então, o examinador quer saber se você conhece um pouco do BASA. Vamos lá. Primeiro, banco. Se é banco, todos os bancos têm que ser obrigatoriamente uma SA, tá? Uma sociedade anônima. É uma instituição financeira pública. Professor, por que pública? Lá na Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que é a nossa Bíblia, lá de conhecimentos bancários, você sabe que existem instituições financeiras privadas e públicas. O BASA é uma dessas públicas. Olha aí, ó, tá? Pegadinha, pode cair. Federal, porque pertence à União, tá? Ao governo federal. E nós temos instituições financeiras públicas estaduais, bancos de desenvolvimento, por exemplo. Constituída sob forma de sociedade anônima, está aqui, de capital aberto, importante, ó, capital aberto, porque existe aberto ou fechado, de economia mista, né? Então é sociedade de economia mista, ou seja, faz parte da administração pública indireta, sob controle do governo brasileiro, claro, quem tem a maioria das ações com direito a voto é o governo brasileiro,
por meio do Ministério da Fazenda. Ou seja, o BASA está vinculado ao Ministério da Fazenda. Tem como atribuições, para que serve o BASA? Principalmente, atribuições à execução da política do governo federal na região amazônica relativa ao crédito para o desenvolvimento econômico e social. Olha só, ao crédito para o desenvolvimento econômico e social. Principalmente Fundo Constitucional do Norte, né? FNO. Prestação de serviços à realização de todas as operações inerentes à atividade bancária e a execução de funções de agente financeiro dos órgãos regionais federais de desenvolvimento. Tem mais, professor? Tem mais, vem comigo aqui. Para cumprir essa missão institucional de desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes, o banco utiliza diversas fontes de recursos oficiais, operando com exclusividade ou de forma compartilhada com outras instituições financeiras nacionais. O banco investe em iniciativas que favoreçam o desenvolvimento econômico, ambiental e social da região amazônica por meio de financiamentos aos setores produtivos e apoio a projetos sociais, culturais e esportivos que valorizam e favoreçam o que legitimamente amazônico. Então tá aí para vocês aí, tá? O perfil cooperativo do banco, corporativo, né? De corporação. Cara, você pode confiar. Potencial questão na prova, tá? Esse cara aí. Por quê? Porque o cara quer que você saiba do banco. E aí, professor? O banco tem que ter um direcionamento, né? Direcionamento estratégico. Qual que é o direcionamento estratégico? Está aqui, na declaração da sua missão, visão e valores. Professor, o que vem a ser missão, né? Missão é a razão de ser de algo. A missão, a razão de ser do Banco da Amazônia. Para que o Banco da Amazônia existe? Para cumprir a sua missão. E qual que é a sua missão? Cara, como falei, você vai fazer um concurso para o BASA, tá? Concurso para o BASA. O examinador, cara, com certeza, potencial, ele quer saber se você conhece as coisas básicas do BASA. Então tem que memorizar. Você está competitivo, cara, você não pode perder ponto. Missão do BASA. De acordo com o perfil corporativo, já sinaliza alguma coisa, desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes, né? Olha aí, missão curta, né? Comunica muita coisa, né? Desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes, né? Visão. O que é visão? Visão é uma projeção do que você quer ser no futuro, né? Visão de futuro, né? Visão de futuro. Ser o principal banco de fomento da Amazônia, moderno, com colaboradores engajados e resultados sólidos, né? Aí, tanto na missão quanto na visão, ele colocou a delimitação da área de atuação do banco, que você tem que saber que é o quê? A Amazônia, né? A Amazônia está aí principalmente na região norte, né? Região norte do país. O que eles querem ser? Ele quer ser um banco de fomentação da Amazônia, moderno, com colaboradores engajados e resultados sólidos. Professor, o que vem a ser nossos valores, né? São princípios, atitudes que o banco quer que você, ou seja, como que o banco irá se desenvolver o Amazonas, seu principal banco de fomento, através de qual que vai ser, como que vai atuar, de que forma, quais valores, integridade, ética e transparência, meritocracia, ou seja, de mérito, né? As pessoas vão progredir no banco através de mérito, não de indicação, tá certo? Não por nepotismo. Nepotismo é a ocupação dos cargos públicos por parentes e familiares aí, ou pessoas próximas daqueles que têm o poder de decisão, né? Desenvolvimento sustentável, valorização do cliente, decisões técnicas e colegiadas, eficiência e inovação, comprometimento com o resultado e a gestão de riscos, né? Quero fazer, já preparei a aula para vocês, a aula do Estatuto do BASA, né? E lá na aula do Estatuto do BASA vocês vão perceber o seguinte, que decisões técnicas e colegiadas, né?
o Estatuto do BASA faz um reforço aí legal, bastante interessante sobre isso aí. Então, esses aqui são o quê? São os valores. E aí, professor? Cara, vai ter que decorar, não tem jeito, cara. Integridade, ética, transparência, meritocracia, desenvolvimento sustentável, valorização do cliente, decisões técnicas e colegiadas, eficiência e inovação, comprometimento com o resultado e a gestão de riscos. Tá? Pronto, aqui, tá? A declaração aqui da missão, visão e valores, né? Tudo isso aqui, tá, faz parte do Código de Ética. Apresentação do Código de Ética. Vem comigo aqui. O Banco da Amazônia reconhece o seu papel no resgate da importância da região para o desenvolvimento de sua gente e contribuição para um país melhor, mais justo e equânime, né? Mais justo e equânime, né? Digo de equidade. Na qualidade de agente financeiro, para a implementação das políticas creditícias para a região, o que norteia nossos relacionamentos é a busca do bem-estar de todos que compõem a comunidade em que atuaremos, né, que atuamos. Apresentamos-nos a essa comunidade, implica no estabelecimento e divulgação de normas de conduta que orientam nossas ações, ora expressas nesse Código de Conduta Ética, né? Vem comigo aqui, cara. Aqui ele já trouxe mais ou menos a conceituação e para que existe o Código de Ética. Olha só, o Código de Ética, código, o quê? São regras, são leis, isso, né? Leis e éticas em relação ao quê? A conduta ética, né? Ou seja, os colaboradores, a forma que o banco vai se relacionar internamente com terceiros, com o governo, fornecedores e assim por diante. Ou seja, são regras comportamentais, regras de postura, como que o banco vai se portar. Ó. Orientam nossas ações. Apresentamos-nos a essa comunidade, implica no estabelecimento, ou seja, ele vai estabelecer as formas de conduta, e vai divulgar essas formas de conduta, né, que vão orientar nossas ações, ora expressas nesse Código de Conduta Ética. O Código de Conduta Ética do Banco da Amazônia contém padrões baseados nos princípios da legalidade, probidade, impessoalidade, transparência e respeito ao ser humano, presente na Constituição Federal, no artigo 37, no Código de Conduta Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171, e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Ou seja, nós temos aí outros instrumentos norteadores, né, que vão falar sobre a ética, né? Claro, a Constituição Federal, Código de Ética do Poder Executivo e da Alta Administração Federal. Ele vai considerar todos esses itens para a elaboração do Código de Ética do Básica. Professor, eu tenho que ler esses caras, não precisa ler esses caras, porque há uma replicação desses conceitos aqui nesse Código de Ética. E, finalmente, vem comigo aqui, todos os abrangidos por esse Código de Conduta Ética, ao expressar formalmente a sua adesão, declaram estar incumbidos desses princípios e, por sua prática, esperam ser reconhecidos pela sociedade, né? Professor, olha aqui, ele tem que estar o quê? Expressamente, formalmente, expressar formalmente a sua adesão. O que significa isso? Com certeza, isso você vai passar por essa experiência, pode ter certeza disso. Opa, desculpa, né? Você vai passar por essa experiência, que vai ser o seguinte: quando você for lá assinar o seu termo de posse, a autoridade competente para confirmar o seu termo de posse, você vai ter que assinar esse cara aqui, termo de adesão ao Código de Conduta Ética. Eu, fulano de tal, matrícula tal, CPF tal, declaro ter recebido neste ato cópia do Código de Ética do Banco da Amazônia, que tomei conhecimento do inteiro teor do Código e comprometendo-me a cumprir fielmente as normas durante todo o meu mandato estatutário e ou vigência do meu contrato de trabalho e ou prestação de serviço. Ter conhecimento que a Comissão de Ética do Banco da Amazônia analisará o descumprimento do Código ou de outras normas que ele abrangidas, será encaminhadas às instâncias competentes, né? Então, está aqui para você, você vai ter que declarar adesão a esse Código de Ética. E aí, professor,
Cara, isso aqui vai cair na prova, cara, pode ter certeza. Cara, esse aqui é um tipo de assunto que o aluno tem que colocar na cabeça, eu não posso errar. Você sabe por quê? Porque não, o examinador ele vai ser Ctrl+C, Ctrl+V do estatuto. Tá? Então tem umas coisas aqui interessantes, que já estou fazendo uma introdução para o Código de Ética. Claro, tudo isso aqui está naquele artigo, está naquele dispositivo lá. Vem comigo. Primeiro, você reconhece que você tem ciência do termo do Código de Ética. Está aqui. B, tá? O inteiro teor do código. O que acontece aqui? Aqui ele vai definir para que você faça várias normas de conduta. E essas normas de conduta que o examinador gosta de cobrar. Professor, eu pisei na bola, professor. Eu desrespeitei uma norma de conduta. Aqui já tem uma coisa, o que vai acontecer? Existe um cara dentro do banco que é responsável para salvaguardar, para gerenciar o Código de Ética, que é a Comissão de Ética. Então, você tem que saber quais são essas normas de conduta e o que faz a Comissão de Ética. Pronto, isso que vai cair na prova. Vem comigo, primeiro, capítulo 1 das disposições preliminares. Tá? Vamos lá, disposições preliminares. Vai definir o quê? Vai definir aí os parâmetros do Código de Ética e quem são obrigados a cumprir. Este código estabelece diretrizes de conduta ética e prescreve os padrões de comportamento profissional, deveres e vedações de acordo com os princípios éticos, morais e de justiça, aplicados a todos que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico prestem serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda sem retribuição financeira, ao Banco da Amazônia, incluída, mas não se limitando aos. Né? Incluída, mas não se limitando aos. Vou parar por aí, vou explicar primeiro aqui. Então é o seguinte, aqui vai ditar regras de comportamento. Então aqui você vai entender o quê? Comportamento profissional, qual que é a postura que você deve ter no banco? Aqui vai falar claramente as posturas diante das situações que acontecem no dia a dia. Dever. O que é um dever? Você tem obrigação de fazer. Quais são os comportamentos obrigatórios de obrigação de fazer que você tem que ter? Vai estar aqui nesse código. 2, vedações. O que é vedação? O que você não pode fazer. Não pode fazer. Cara, cai muito em concurso, hein? Muito, 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 né? No começo da aula, eu falei que era de 1 a 2 questões, né? Que ia cair isso aqui na prova. Mas eu vou mudar essa minha estatística, cara, que vai ser de 2 a 3 questões serão sobre Código de Ética. Aí, no final, fala, incluídos, mas não se limitando aos. Ou seja, todos esses caras que eu vou passar por aqui estão incluídos, mas não se limita a esse rol. Qualquer outra pessoa que tenha relacionamento com o banco também está sujeita ao cumprimento dessas regras. Primeiro, quem que deve cumprir? Membros estatutários. Membros estatutários são aqueles pertencentes ao estatuto. Conselho de administração, conselho fiscal, presidente, diretores e comitê de auditoria. Né? Esses membros estatutários, a gente vai falar sobre eles aí exaustivamente na nossa próxima aula de legislação, que é a aula do Estatuto do BASA, né? Professor, só os membros estatutários? Não. Quem? Os empregados, né? Aí parou. Já vou aproveitar aqui e passar um conceito da outra aula nossa. Membros estatutários. Conselho de administração, conselho fiscal, presidente, diretores e comitê de auditoria. 5 pessoas fazem parte dos membros estatutários. De novo, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Presidente, Diretores e Comitê de Auditoria. Ok? Fechou. 2, empregados. Né? Claro, eu torço muito para que vocês sejam empregados do banco e vocês tenham o seu mérito, né? Passam a ser membros estatutários, aí, com certeza. É possível? Claro que é possível. Né? 3, estagiários e menores aprendizes, né? Dirigentes e assessores e empregados de empresas contratadas. Dirigentes, assessores, empregados, parceiros de negócios e entidades. E, finalmente, nós temos aqui fornecedores. Então, olha só, todos esses agentes, todos esses stakeholders, né, pessoas interessadas,
elas são obrigadas a atender esse regramento de deveres, vedações, postura profissional do Banco da Amazônia, tá? Membros estatutários, empregados, estagiários, menores aprendizes, dirigentes, assessores, empregados de empresas contratadas, ou seja, terceirizadas, parceiros de negócios, entidades e fornecedores também têm que cumprirem qualquer tipo de relacionamento com o Banco da Amazônia tem que seguir essas regras, né? Estamos estudando o quê? Disposições preliminares. Aqui são coisas gerais. 2. Diretrizes de conduta ética são valores de princípios norteadores das atividades do Banco da Amazônia. Estes que pressupõem credibilidade, integridade, imparcialidade, profissionalismo, confiança, produtividade, eficácia, conformidade com a lei e respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente, né? Cara, questão de prova, cara, o cara adora isso, cara. O cara adora isso. O que está falando no artigo 2º? Ó, diretrizes de conduta ética são valores e princípios norteadores das atividades do Banco da Amazônia. Ou seja, o examinador pode querer saber de você quais são esses valores e princípios norteadores. Pressupõe o quê? Ó, 1. Credibilidade, integridade, imparcialidade, profissionalismo, confiança, produtividade, eficácia, conformidade com a lei, respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. Professor, como é que cai essa prova aqui? O cara, isso aqui, Banca Assis Gran Rio gosta disso. Ele coloca lá no comando da questão, né, vai tirar o artiguinho e vai colocar diretrizes de conduta ética, tal, ok? Aí ele coloca aqui, ó, vírgula, e tira esse cara, coloca um pontinho e coloca lá A, B, ou seja, igualzinho aqui, cara. Uma questão aí. Pronto, questão pronta. Aí, o examinador adora, Assis Gran Rio, FCC adora de cobrar questões assim. E aí ele vai mexer no texto. 3. Compartilhamento, a disseminação e a prática das diretrizes de conduta ética serão decisivos para construir e preservar a imagem e a credibilidade do Banco da Amazônia perante a sociedade. Ok, tranquilo, né? Pronto. Então, nós fizemos o quê? Nós terminamos aqui o primeiro capítulo, que é das disposições gerais. Das disposições gerais, falou para aqui que vem o código de dar um comportamento aí profissional, direitos, né? Aliás, deveres e vedações. Lembra-se que aqui não falou de direitos, né? Colocou a área de atuação do banco, mas são 6 pessoas aí, estatutários, empregados, estagiários, né? Menores aprendizes, fornecedores, assessores, terceirizados e fornecedores, né? Disse também quais são os princípios norteadores, né? Aliás, falou sobre as diretrizes da conduta ética e os seus valores. Pronto. Agora, nós vamos detalhando o Código de Ética. Capítulo 2º. Princípios gerais. O que são princípios gerais? São princípios que todos, né? Todos deverão obedecer e o próprio Código de Ética vai ser orientado por esses princípios. São deveres, né? Ó, são deveres de todos os abrangidos por esse Código de Conduta Ética. Olha só, são deveres. Ou seja, ele tem o dever de fazer alguma coisa. São deveres. Cara, deveres cai muito, hein? Muito, muito, muito. Você tem que saber. É seu dever como empregado do banco. Conduzir as suas ações dentro de elevado padrão ético perante os públicos de relacionamento, a fim de manter a credibilidade e a solidez constituídas pelo Banco da Amazônia em sua atuação para o desenvolvimento sustentável da região. 2. Acreditar que os resultados positivos e o êxito decorrem da participação conjunta de todos os componentes da instituição, superando as dificuldades pela confiança, senso criativo e qualidade das ações. Gente, aqui são deveres, ó. Acreditar que os resultados positivos e o êxito decorrem da participação conjunta de todos os componentes da instituição, superando as dificuldades pela confiança, senso criativo e a qualidade das ações. Né? Muito bonito esse cara aqui, né? Então, é um dever você sempre acreditar que o resultado do banco é o resultado de quê? É um êxito
coletivo, conjunto de todo mundo que participa do banco, né? 3. Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, né? Ou seja, são deveres de todos abrangidos por esse código, né? Que a gente já viu lá atrás. 4. Assumir a responsabilidade de zelar pelos valores e pela imagem da instituição, mantendo postura que expressa o compromisso com a defesa dos interesses da região, dos clientes e da empresa, né? Olha só, gente, assumir a responsabilidade de zelar pelos valores da imagem da instituição. Muito importante, ó, valores pela imagem da instituição. Então, você lá vai assinar um termo de adesão ao Código de Ética no ato da sua posse, pode ter certeza disso, né? E você tem que zelar pela imagem da instituição, dentro e fora do banco, ó, mantendo postura que expressa. Então, você tem que ter uma postura dentro e fora do banco, ó. Compromisso com a defesa dos interesses da região. Qual região? Região amazônica, dos clientes e da empresa, ó. Imagem da instituição. Você tem que ser um soldado para zelar pela imagem da instituição. 5. Valorizar e respeitar o ser humano em sua individualidade e privacidade, não tratando com indiferença, não adotando práticas que explícita ou implicitamente ensejam qualquer forma de discriminação em razão da origem, cultura, etnia, gênero, idade, religião, convicção filosófica, política, orientação sexual, estado civil, condição familiar, física ou psíquica, ou grau de escolaridade repudiando toda forma de discriminatório. Então é o seguinte, ó, o inciso 5 do seu dever, você tem que o quê? Ó, eliminar a discriminação sobre qualquer origem em suas atitudes, né? 6º, conjugar esforços para que as ações institucionais busquem o contínuo atendimento das necessidades econômicas da região amazônica, mediante crédito, concorrendo para a melhoria da qualidade de vida, comprometendo-se com a preservação dos valores culturais, política regional e de desenvolvimento sustentável, né? Ok? Então, esse cara aqui é mais um dever, né? O 6º dever. 7º dever, vem comigo, incorporar por meio das ações institucionais, de forma harmônica, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Olha que coisa interessante, né? Incorporar por meio de ações institucionais, ou seja, o banco tem ações aí institucionais do banco, de forma harmônica, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar isso de você. Quais são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável? O social, o econômico e o ambiental. Social, o econômico e o ambiental. 8. Promover a cooperação, o respeito mútuo, a cordialidade, o profissionalismo, o autodesenvolvimento, o espírito de equipe, a meritocracia e o compromisso de bem servir como valores essenciais para a convivência harmônica entre empregados, empresa e comunidade em que atua, exercendo suas atividades profissionais com competência e diligência. 9. Combater a corrupção em todas as suas formas, né? Gente, corrupção, gente, a corrupção sempre está aí, é um assunto muito cobrado, é um assunto sempre que está aí em vista, dado aí os últimos acontecimentos lamentáveis do país, dos últimos anos aí, né? Aliás, de sempre, né? Desde quando eu me conheço por gente, tá? Eu não vou falar para vocês a minha idade, mas eu tenho certeza que minha idade é maior do que muitas pessoas que estão me vendo aí, ó. Sempre eu tenho esse negócio aí de corrupção no país. Sempre, 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 né? Usar os recursos naturais de forma racional e consciente, evitando qualquer tipo de desperdício. 9. Cumprir a legislação, políticas e normas de preservação a fraudes e lavagem de dinheiro, em especial as que regulam
o relacionamento da instituição com o setor público, né? Então, nós temos aqui, né, os princípios de deveres. Então, nós temos aí 11 deveres, né? Ou seja, você tem que saber, professor, a aula está chata, cara, não tem jeito, tá? Aqui eu tenho que fazer a leitura disso. Por que eu estou fazendo a leitura para você? Eu não posso utilizar minhas palavras nessa aula, porque o examinador ele vai retirar as questões de prova, Ctrl+C e Ctrl+V, do Código de Ética do BASA. Pode ter certeza disso, cara. Então, eu tenho que fazer essa leitura e, claro, que você tem que ler também. Vamos lá, vamos adiantar. Capítulo 3º, das relações, né? Capítulo 3º, das relações. Nas interações com os públicos de relacionamento, deve-se adotar a seguinte linha de atuação. Muito legal, cara, para fazer a questão de prova desse cara aqui. Nas interações, ou seja, o banco com os clientes, o banco com o fornecedor, tá certo? O banco com a sociedade. Como que o banco deve se portar com a interação desses públicos, né? Primeiro, então, o artigo 2º, ele vai definir quais são esses públicos. E desses públicos, como que o banco deve se portar ao se relacionar, ao se interagir com esses públicos. Vamos lá, primeiro, sociedade. Com a sociedade. Como é que o banco deve se relacionar com a sociedade? Respeitar a cidadania, os direitos humanos, os interesses comuns, o acesso à informação, o meio ambiente e os valores culturais. Então, ele deve o quê? Respeitar a cidadania, os direitos humanos, os interesses comuns, o acesso à informação, o meio ambiente e os valores culturais. Professor, com os parceiros também. Proporcionar aos parceiros comerciais e clientes do Banco da Amazônia um relacionamento de responsabilidade e de defesa de interesses comuns, né? Interesses comuns, né? O cara deve trocar essa palavrinha na prova, tá? Interesses comuns, né? Por quê? Porque são parceiros, né? Se fossem interesses individuais de cada parceiro, não seria o quê? Uma parceria, tá? 3. Associações de entidade. Reconhecer a legitimidade das entidades sindicais, das associações e, ao mesmo tempo, considerá-las como parte integrante e necessária ao desenvolvimento social nas relações de trabalho, priorizando a via negocial na resolução de conflitos de interesse, né? Olha aí, como que o banco deve se relacionar. Falamos aqui sociedade, falamos parceiros, associações e entidades, e agora é a hora do governo, né? O governo em especial, primeiro, porque o quê? Um banco público. O BASA é um banco público, uma instituição financeira pública federal, pertencente, claro, ao governo federal. Então, ele é o quê? Um banco público, ele tem que se relacionar com o governo, né? Tem que o governo atuar com responsabilidade e seriedade na viabilização das políticas, programas e projetos governamentais de desenvolvimento voltados para a Amazônia, para que o Banco da Amazônia possa cumprir o seu papel de agente financeiro do governo federal na região. Quem é o agente financeiro da Amazônia? É o BASA, né? Então, o governo. Outro tópico para se relacionar, temos aqui os clientes, né? Os clientes, oferecer tratamento cortês, igualitário, digno, com clareza e tempestividade, ou seja, rápido, nas informações, respeito aos direitos do consumidor e empenho na satisfação das necessidades, reconhecendo os clientes como células vitais para o fortalecimento da instituição, atuando com integridade, confiabilidade, segurança e sigilo nas transações realizadas a fim de assegurar a legitimidade dos serviços prestados, né? Vem comigo, investidores, com certeza, é um banco público, né? É uma SA, recebe muitos investidores, né? Adotar relacionamento fundamentado na transparência na prestação de contas, mediante a divulgação de informações fidedignas e tempestivas para melhor acompanhamento do desempenho da instituição. Gerenciar os negócios com base nas boas práticas de governança corporativa,
na busca de continuidade da empresa e no alcance de resultados econômico-financeiros sustentáveis para atender às expectativas de retorno de investimentos, né? Fornecedores é outro bloco de relacionamento. Como que o banco deve se relacionar com seus fornecedores, né? Contratar fornecedores por meio de critérios técnicos, em estrita observância às normas legais, adquirindo produtos e serviços de fornecedores idôneos, cujas práticas respeitam os princípios da sustentabilidade e cumpram a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Concorrentes. Manter civilidade no relacionamento com a concorrência, fazendo prevalecer os valores éticos que expressem respeito à imagem da instituição, a reserva de informações e a concorrência leal. Vem comigo aqui, mídia, né? Manter atitude independente e respeitosa no relacionamento com a mídia e, por meio de seus representantes legais, prestar informações claras, tempestivas, de caráter institucional, dos fatos relevantes aos clientes, investidores, empresa e ao público em geral. Temos aqui ambiente interno, né, dentro do banco. Valorizar a convivência interna e os profissionais que exercem suas atividades no Banco da Amazônia, garantindo o exercício da liberdade de expressão com responsabilidade e o mérito como principal parâmetro para o acesso a cargos de confiança, manter abertos canais de comunicação que favoreçam o diálogo e as ações para a melhoria da qualidade e do ambiente interno, né? Eu tenho que fazer esse comentário com vocês. Olha só, no ambiente interno, né? As pessoas estão ali todo dia se vendo, né? Valorizar a convivência interna. E os profissionais que exerçam suas atividades no Banco da Amazônia, garantindo o exercício da liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão tem que ser com responsabilidade. Com responsabilidade é você falar o que você pensa, mas falar a verdade, né? Com responsabilidade, saber medir suas consequências. Outra coisa importante do ambiente interno, mérito. Tá? Mérito como principal parâmetro para acesso a cargos de confiança. Gerente de contas, gerente geral, não sei o quê, não sei o quê. Na instituição financeira tem diversos cargos, ou seja, para você ascender, ocupar um cargo desse dentro do BASA, segundo o seu código de ética, você tem que ter mérito, né? Fazer por merecer. Manter abertos canais de comunicação que favoreçam o diálogo e ações para a melhoria da qualidade do ambiente interno. Parabéns, hein? Vem comigo. E, finalmente, né, última área de relacionamento do banco são os órgãos reguladores e fiscalizadores. Rapaz, o banco, né, ele está sempre sendo fiscalizado com os órgãos reguladores, com certeza, em especial do Banco Central. Primar pelo relacionamento com os representantes dos órgãos fiscalizadores, reguladores e auditorias externa e interna, de forma transparente e respeitosa, observando os princípios éticos estabelecidos no Código. Ou seja, nós temos aqui 9 relacionamentos aí constantes no Código de Ética. Tem que saber? Tem que saber. Pode cair com certeza, cara. E aí, professor? Muita leitura, cara. Não tem outra solução. Você vai ter que exercer a leitura. Sem a leitura aqui, você não vai para frente. Vem comigo. Capítulo 4. Da conduta profissional e pessoal. Olha só. Da conduta, nós estamos indo, ó, disposições gerais, preliminares gerais, nós estudamos, né? Vimos os deveres, né? 11 deveres importantíssimos. Vimos a área de relacionamento do banco e agora ele vai ditar o seguinte: como que eu devo me importar, né? Como devo me importar? Em duas óticas, né? No campo profissional, contato no cliente, com os clientes ali no dia a dia, e, claro, pessoal também, porque fora do banco você representa o banco. Sexto,
Pautados pelos valores e princípios constantes deste Código de Conduta Ética, é dever de todos a eles sujeitos. 1. Manter sigilo das informações classificadas como estratégicas, que, dada a sua natureza, a vinculação externa poderá colocar em risco o conceito do banco, preservando a imagem da instituição perante a comunidade. Olha aí, né? Manter o sigilo das informações classificadas como estratégicas, né? Aqui está principalmente para os caras que fazem parte lá do nível estatutário, né? 2. Conscientizar-se de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços à clientela e à comunidade e que deve ser conduzido com a devida responsabilidade socioambiental, né? Você vê que no estatuto, tanto no estatuto quanto aqui no Código de Ética, o BASA ele se preocupa muito com o socioambiental, né? 3. Atuar com imparcialidade e profissionalismo no exercício de suas funções, evitando condutas que afetem a credibilidade de seus atos, né? Então, olha aí, cara, você tem que tomar cuidado com o que você faz lá, hein? De novo, atuar com imparcialidade. O que é ser parcial? Vamos lá, imparcialidade, né? O que é o oposto do imparcialidade? É parcial. Você vai tomar uma decisão A e B, tá? 2 pessoas para você fazer um provimento. Na B, poxa, eu gostei mais da B, porque é uma pessoa mais bonitinha, né, mais simpática e tal. Você adotou uma postura parcial. Imparcial é você não considerar coisas pessoais, mas sim profissionais. A e B. Qual que é mais profissional? É A, então vai ser a A, que deve ser imparciais. Entendeu? Você não pode ter pessoais, né? E profissionalismo no exercício de suas funções. Você sempre tem que ser profissional, cara. Seguir as regras, né? Ok, né? 4. Respeitar a hierarquia. Aqui é administração pública. E banco, cara, tem muita hierarquia, né? Por que banco tem que ter muita hierarquia? Porque qual que é o negócio do banco? É dinheiro, tá? Então, dinheiro. Como o negócio do banco é o dinheiro, tá? É o dinheiro, então tem que ter muita disciplina. E onde tem disciplina, tem hierarquia. Respeitar a hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se fundamenta o poder institucional. Aqui merece explicação. Respeitar a hierarquia. Então, o chefe mandou, você faz. Aqui está, respeitar a hierarquia. Tá? Você tem que respeitar a hierarquia. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é a explicação até aqui nessa vírgula. Aí, porém, tá? Porém, uma oração aqui está adversativa, né? Ou seja, vai ter uma exceção. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. Ou seja, você vai respeitar seu chefe. Ele é o seu chefe. Ele mandou, né? Você tem que cumprir, tá certo? Obedece que tem juízo. Só ele mandou uma coisa ilegal para você fazer. Uma coisa que não está de acordo com o Código de Ética. Qualquer coisa que não esteja de acordo com o Código de Ética, você tem que agir sem temor. Sem temor. O que você vai agir? Você vai representar, você vai denunciar. O que é representar? Você vai colocar no papel e vai mandar para o superior do superior dele. É isso que é representar. Então você tem que respeitar a hierarquia, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas as ordens por ele emanadas têm que ser legais, têm que estar de acordo com o Código de Ética. E o Código de Ética do BASE falou, sem temor, se o cara mandou você fazer uma coisa ilegal, e você fizer essa coisa ilegal, você vai ser punido igual o cara. Tá? Mandou, parou. Você tem que representar. Representar é colocar no papel, denunciar o cara, apresentar os fatos à autoridade competente. Está aqui. Ah, professor, esse troço aí é meio complicado. Cara, é complicado. Tá? Eu sei que é complicado. Eu falo isso porque eu fui servidor público, cara, por muitos anos, né?
Cara, a pior coisa é isso, ainda mais o seu chefe, mas está aí no código de ética, e eu falo para você com experiência própria, minha experiência de vida, já vi muitas coisas acontecerem, tá? Muitas coisas aconteceram, já passou pela minha frente aí, e não tem jeito, cara. Foi do seu conhecimento, você tem que mandar para frente, cara. Se você engavetar esse negócio, vai ser pior para você. Vem comigo aqui. Interagir com os colegas de trabalho de forma positiva e prestar informações técnicas de que necessitem para o bom desempenho de suas atribuições, de modo a desenvolver o espírito de equipe e o de colaboração. Divulgar e informar a existência desse código de conduta ética, estimulando o seu integral cumprimento. Ou seja, você tem a obrigação aí de divulgar e informar todo mundo esse código de existência. É um documento altamente público, né? 7. Estar atento às situações relacionadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, aplicando os controles presentes nas normas internas e em cumprimento à legislação, regulamentação vigente. Ou seja, nós temos aí, inclusive, a Lei 9.613, que é a lei de combate à lavagem de dinheiro, que tem aula específica sobre isso, né? Então, você tem que estar sempre atento aí a toda e qualquer ação de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tá? Você tem que aplicar todos os controles que o banco tem. 8. Adotar ações que constituam um modelo de conduta para a sua equipe, considerando o importante papel de exemplo para os seus pares e subordinados. Olha só, então o banco quer que você seja um exemplo, né? Um exemplo para o que? Os membros de sua equipe, que coisa legal, né? 9, cara, isso cai assim, cara, pode ter certeza, hein? 9. Compartilhar os conhecimentos técnicos profissionais adquiridos no exercício de suas atribuições na instituição, visando a continuidade das atividades e a elevação dos padrões de conhecimento dentre os demais, né? Ou seja, você fez um curso, você tem o quê? O dever, né? Você tem o dever o quê? De compartilhar esse conhecimento adquirido com os demais colegas e com a instituição. 10. Cumprir a missão institucional. Está lá, no início da aula, né? Está lá, a gente viu no início da aula. E desempenhar suas atividades de modo a contribuir para o alcance da visão, que é de longo prazo, estabelecida, engajando-se para o atendimento dos objetivos do planejamento estratégico e contribuindo ativamente para a construção dos resultados da instituição. 11. Agir com franqueza. Agir com franqueza, falar a verdade. Nas situações em que há divergência de opiniões, sendo sincero e transparente, expondo seu posicionamento com clareza e coerência, ainda que tal posicionamento possa ser constatado, contudo, desrespeitar seus pares ou superiores hierárquicos. 11. Atuar com discrição, não se expondo em ambientes públicos, inclusive em mídias e redes sociais, abstendo-se de realizar comentários negativos contra uma pessoa, grupo de pessoas ou empresas. Pode dar demissão, cara. Código de ética. Então é o seguinte, qual que é o recado aqui? Aquela máxima que é, não sei que é da época de vocês, mas era da minha época, o cara na empresa é uma pessoa. Saiu da empresa é outra pessoa. Não existe mais isso. Tá? Na empresa você é uma pessoa, fora da empresa você é a mesma pessoa. Tá? Ah, professor, eu fui lá no Facebook, detonei, não sei, pessoa, não sei o quê. Atenção, mas eu fiz fora do ambiente da empresa, não interessa. Ali você está representando a marca Basa. Atuar com discrição, não se expondo em ambientes públicos, inclusive em mídias e redes sociais, abstendo-se de realizar comentários negativos contra uma pessoa ou grupo de pessoas ou empresa. Então ele quer o quê? Ele quer descrição. Professor, por que descrição, cara? Você trabalha no banco, cara.
Você trabalha no banco, o banco trabalha com dinheiro, tá certo? Então ninguém quer confiar o seu dinheirinho precioso em uma pessoa espetaculosa. Claro que não, tem que ser uma pessoa discreta, né? Até porque a pessoa espetaculosa aí gera bastante dúvida na cabeça das pessoas. Então o banco não quer isso, ele quer o quê? Descrição, tá? Pronto. Próximo capítulo. Aqui são das vedações, né? São das vedações, olha aí. Das condutas inaceitáveis, né? Artigo 7º, vamos lá, leitura também. Segundo princípios e valores éticos que regem a atuação profissional e pessoal constantes deste Código de Conduta Ética, as seguintes condutas são inaceitáveis, sendo objeto de investigação por parte da Comissão Ética. Claro que nós vamos ter o capítulo aqui da Comissão Ética. Essa Comissão Ética é responsável pelo gerenciamento do Código de Ética. Primeira conduta inaceitável: usar o posto ocupado como instrumento de coagir, constranger, depreciar ou submeter outro empregado a qualquer tipo de situação capaz de ferir a dignidade pessoal e profissional ou para obter proveito em benefício próprio ou de terceiros, né? Então não pode usar o posto ocupado pelo banco, né? Não pode, cara. Tá? Dá demissão. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, né? Ou seja, o item 2 eu falo para vocês sem medo de ser feliz, que é um item que a pessoa está agindo como não profissional, né? Isso aqui é ser o quê? Agir sem profissionalismo, ó, tá? Olha só, coisas pessoais, tá? Perseguições, simpatias, antipatias, isso é de coisa de gente pequena, né? 3. Condutas inaceitáveis. Usar informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, né? E aí, professor, aí eu vou contar para vocês aí um caso que eu já fiquei sabendo, né? Um caso que eu fiquei sabendo em relação a isso, né? O cara era gerente de contas, a gente tinha um dos seus clientes aí, um dos clientes dele, né? Estava lá. Não, vários clientes do cara, né? Claro que o gerente de contas sabe o saldo da conta corrente, sabe o patrimônio dele, sabe as aplicações que o cara tem dos seus clientes, né? Só que esse cara que era escriturário, tá? O primo dele tinha um negócio, né? Tinha um negócio. E o primo dele, fulano, ciclano aí, tá bem aí de grana aí, como é que tá o bolso dele? Está devendo aí, quer dizer, está usando o quê? Informações privilegiadas. Isso é uma conduta que inaceitável, né? O cara foi mandado embora. Teve uma investigação no banco, uma auditoria interna, pegou o cara. Repassar a terceiros tecnologias de propriedade do banco ou por ele desenvolvidas, assim como a utilização para fins particulares. Não pode. O que é do banco, é do banco. 5. Desenvolver negócios particulares ou acumular atividades conflitantes que concorram ou interfiram no tempo de trabalho dedicado ao Banco da Amazônia, incluindo, mas não se limitando à prestação de serviços, assessorias ou negócios com clientes, fornecedores de produtos ou prestadores de serviços. Gente, olha só. Desenvolver negócios particulares, isso aqui é uma conduta o quê? Inaceitável. Desenvolver negócios particulares ou acumular atividades conflitantes que concorram ou interfiram no tempo de trabalho dedicado ao Banco da Amazônia, incluindo, mas não se limitando à prestação de serviços, assessorias, negócios com clientes, fornecedores de produtos. Ele não quer o quê? Não quer conflito, né? O que é conflito? Por exemplo, uma área conflitante. O cara tem uma factory, particularmente, né? A factory, então não pode ter, porque está conflitando com a área do banco, né? Não pode concorrer com o banco. Exercer atividades paralelas. Não pode exercer atividades paralelas com ou sem contrato de trabalho, que gerem descrédito à atuação do Banco da Amazônia. Tá? Ou seja, o banco aqui ele se preocupa com você fora do banco, né?
7. Utilizar o patrimônio e instalações do Banco da Amazônia ou seus recursos humanos para fins particulares ou escusos, né? Ou obscuros, oscuros, né? 8. Adotar procedimentos que possam configurar ou facilitar a prática de lavagem de dinheiro. Ó. Inclusive, se você fizer isso aqui, ó, você está cometendo um crime, você está participando aí de um crime de lavagem de dinheiro. 9. Praticar atos de retaliação, vingança ou perseguição contra aquele que, de boa fé, manifestar queixa, denúncia, suspeita, dúvida ou preocupação relativa a desvios éticos ou de comportamento ou de fornecer informações ou assistência nas apurações de desvios. Né? Olha aí. Então você não pode retalhar. Se o cara foi lá e te representou, cara, você tem uma conduta ética de aceitar aquilo. Rapaz, isso aqui são posturas o quê? De um cara profissional, né? O cara não pode agir com as suas emoções, né? Tem que vencer as suas paixões. 10. Praticar fraudes, não pode, né? Praticar fraudes em licitações e contratos, seja como contratante ou contratado, aceitar documentos falsos, avaliações de bens superestimadas, alterar ou deturpar o teor de documentos. 11. Adotar postura que coloque em risco a integridade dos empregados ou de terceiros, ou que causem danos à instituição, à sua imagem, ao seu patrimônio ou seu meio ambiente. 12, finalmente, praticar atos de nepotismo, né? Você não pode praticar atos de nepotismo. O que é atos de nepotismo? É você dar prioridade, né, para a ocupação de cargos, né, por exemplo, para pessoas familiares. Tá? Por exemplo, você lá é gerente geral da agência, tem uma vaga de estagiário. Tá? E o seu filho está concorrendo à vaga de estagiário. Mesmo se o seu filho seja o mais competente, o mais habilitado ali, não pode. Porque aquilo vai ser o quê? Um ato de nepotismo, tá certo? Então, fechamos aí o bloco das vedações. São 12 coisas que você não pode fazer em hipótese nenhuma e você vai ter que decorar, vai ter que memorizar, porque isso aqui, com certeza, isso aqui vai ser cobrado em prova, cara. Muito importante, né? Agora, vem comigo, capítulo 6º, vai falar do conflito de interesse. Professor, conflito de interesse, só para ter uma ideia, antes de ler os artiguinhos. Gente, ó, conflito de interesse. Você é empregado do banco, você tem um interesse pessoal. Ok, estou aqui. O banco te contratando tem um interesse. Ok. Então, esses dois interesses aqui, eu vou trabalhar no banco porque eu preciso de um lugar primeiro, para ter meu salário, ok, quero ser remunerado, e segundo, para ter chance de desenvolver minha carreira. Aqui está o banco. Né? Eu preciso de um funcionário para que me ajude a se desenvolver. Pronto, há o quê? Interesse comum. O conflito de interesse é quando rompe esses interesses, né? Tem conflito de interesse, ele não pode estar aí, né? Tá certo? Por exemplo, eu trabalho no Banco da Amazônia, tá? E ao mesmo tempo eu tenho outras intenções, eu tenho outra atividade, então há o quê? Há um conflito de interesse, não pode ter conflito de interesse, e o banco aqui no seu código de ética sabiamente definiu aí quais são as posturas de conflito de interesse, né? No exercício das funções, todos os abrangidos por este código devem agir de modo a prevenir ou impedir situações que possam configurar conflito de interesses e resguardar as informações privilegiadas. Né? Parágrafo único, vem comigo aqui, parágrafo 1º. Conceito de conflito de interesse. Examinador, cobra isso. Como é que ele vai cobrar? Ele vai colocar um ponto aqui e vai colocar esse cara aqui numa resposta. Pronto. Consideram-se conflito de interesse a evidência de situação gerada pelo confronto de interesses do Banco da Amazônia e os interesses privados ou de outras instituições públicas que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública da instituição. O conflito de interesses é real quando a situação geradora do conflito já se consumou ou potencial quando a pessoa tem interesses particulares que podem gerar conflito de interesses em situação futura. Né? O muito interessante é que, ó, conflito de interesse é real
quando a situação geradora do conflito já se consumou, ou potencial, pode cair. Então, nós temos dois tipos de conflitos de interesse. O real, o que já aconteceu, ou o potencial. Tá? Claro que ambos serão punidos, né? Então, pode ter conflito de interesse potencial, nem real. Tá? Então, isso aí é questão de prova. Hein? Parágrafo 2º. É configurada informação privilegiada a que diz respeito a assuntos sigilosos ou relevantes para o processo de decisão do Banco da Amazônia que tenha repercussão econômica e que não seja de amplo conhecimento público. Olha aí, então está falando aí de informação privilegiada. Informação privilegiada, sigilosa, entendeu? Então interessa ao banco. Parágrafo 3º. A ocorrência de conflito de interesse, independente de recebimento de ganho ou de retribuição. Ok. Retribuição é o quê? É pagamento, dinheiro, né? Está sendo retribuído por alguma forma. Pode ser dinheiro, pode ser bens, recebeu viagens e assim por diante. Algum tipo de retribuição. São situações que suscitam conflito de interesse. Cara, pode cair na prova. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Exercer atividade que implique a prestação de serviços ou manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesses em decisão do membro estatutário ou empregado ou de colegiado ao qual este participe. Né? Olha que coisa interessante. Então, o cara faz parte do conselho fiscal, né, da empresa, e ele tem uma empresa que está negociando com o Banco da Amazônia. Não pode, é conflito de interesse. Exercer direta ou indiretamente atividade em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou função, considerando-se como tal, inclusive a atividade desenvolvida nas áreas de matérias correlatas. Né? Então, o cara, o que acontece? O cara tem uma factory e trabalha no banco, não pode, é conflito de interesse. Atuar, ainda que informalmente, olha só, atuar como informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do município. Então, você não pode, cara, ser procurador, tá? Ou consultor, assessor de seu interesse particular em qualquer entidade da administração pública. Vai ser o quê? Um conflito de interesse. 5º, praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica que participe ou membro estatutário ou empregado ou seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos afins em linha reta ou colateral até o 3º grau, que possa por ele se beneficiar ou influir com seus atos de gestão. Né? Ou seja, você não pode aí estar, por exemplo, olha só, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Você está lá, você quer abrir uma conta no Banco da Amazônia. Ok. Só que você tem, tá? Só que seu filho, ele trabalha no Banco da Amazônia, naquela agência, por exemplo. Então é o seguinte, se você for lá abrir a conta com ele, está tendo o quê? Um conflito de interesse. Não pode, ó, tá? Então você não pode ter relacionamento, ó. Isso aqui cai em prova, ó, 3º grau, ó, vamos lá, ó, pessoa, ó, interesse de pessoa jurídica de que participe membro estatutário ou empregado, ó, estatutário ou empregado, cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos afins de linha reta, pai e filho, né? Ou mãe e pai, né? Vó, colateral, irmãos, né? Ó, até o 3º grau e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão. 6º, receber presente que tenha interesse em decisão do membro estatutário ou presente, ou de colegiado do qual este participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento específico. E, finalmente, prestar serviços ainda que eventuais à empresa cuja atividade seja vinculada ao Banco da Amazônia. Né? Então, está aí para vocês, não pode ter esse conflito de interesse. Né? Ah, professor, quero explicar um pouquinho mais. Sim,
é, por exemplo, ser empregado do banco, tá? E você está prestando uma consultoria, tá? Uma consultoria para uma empresa que presta serviço para o Banco da Amazônia. Não pode, isso é considerado o quê? Conflito de interesse. Está vedado isso aí. 10. As situações que configuram conflito de interesse ou uso indevido de informações privilegiadas se aplicam ainda que a pessoa se encontre em gozo de licença ou em período de afastamento regular de suas funções do Banco da Amazônia. E aí, professor? Jeitinho, né? O cara, ele quer prestar consultoria, porque ele conhece muito de banco, principalmente muito do Banco da Amazônia, a uma empresa que está prestando consultoria para o banco. Então, o cara vai lá, arruma umas férias, arruma uma licença, fica fora. Não está trabalhando no banco naquele momento, mas ele tem vínculo com o banco. Então, mesmo estando nesse espaço de afastamento, ele está impedido de ter essas atuações. Aí vou pela regra geral, mesmo fora, ele representa o banco, cara. Agora, ele pediu demissão, no outro dia ele já pode fazer isso. Enquanto tiver vínculo com o banco, não pode. 11. Os membros estatutários e empregados devem declarar-se impedidos de tomar decisão ou participar de atividade quando perceberem a existência de conflito de interesse real ou potencial, devendo afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e deliberações sobre o tema. Né? Muito profissional, né? Uma vez pode acontecer uma situação que você vai abrir uma conta corrente de uma pessoa lá que é parente, né? O que acontece? Conflito de interesse. Ou você vai avaliar um crédito de uma pessoa que está relacionada contigo, né? Então você se declara, você comunica isso formalmente, você se afasta, esse serviço é repassado para uma outra pessoa, na qual não há o conflito de interesse, né? Muito profissional essa postura, né? 12. Os membros estatutários e empregados devem comunicar à Comissão de Ética do banco para análise e eventual manifestação a existência de conflito de interesse potencial ou real sobre atividades externas que realizam, né? Realizem. Prof, que esse cara aqui ocorreu conflito de interesse, você tem que se declarar impedido. E tem que encaminhar para quem? Para a comissão de ética, porque é a comissão de ética que faz a gestão aí do código de ética, inclusive até para se preservar, porque se você não se declarar e não encaminhar o procedimento para o órgão competente, no caso a comissão de ética, pode sobrar para você. Pronto, terminamos o capítulo aí do interesse, aí do conflito de interesse. Agora diz o seguinte, né? Capítulo 7º, né? Olha só. Do oferecimento e recebimento de presentes, né? Então, é o seguinte, professor, e aí? Regra geral, não pode receber presentes, tá? Mas o código trata de algumas situações. Vem comigo aqui. Ó, regra geral, não é permitido receber descontos ou abatimentos em bens ou serviços, prometer ou oferecer, receber favores, contribuição financeira de terceiros para a realização de eventos, muito comum no setor público, né? O órgão quer fazer uma festa, vai lá no setor de fornecedores e pede uma cotinha para fazer a festa. Não pode. Presentes, não pode. Vantagens de qualquer natureza, em caráter pessoal ou para outrem, em razão do cargo ou função exercido e que possam configurar relacionamento impróprio ou prejuízo financeiro ou a imagem da instituição. Regra geral, não é permitido, ok? É vedado prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem devida a agente público ou privado, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada, ok, né? Os presentes que, por qualquer razão, não possam ser recusados, devem ser doados a entidades carentes cadastradas no banco de dados ou incorporados ao patrimônio da instituição, né? Professor, como assim? Presentes que não podem ser recusados. Tá, tem várias situações aí, né? Tá, várias situações que os presentes não podem ser recusados, né? Por exemplo, está tendo uma conferência nacional, internacional de bancos, né? No México, por exemplo, e aí o representante do Banco da Amazônia vai lá. E lá o governo do México dá um presente para o Banco da Amazônia. Aquele presente não pode ser recusado. Vamos ver um quadro, né?
que acontece? Está falando, ó, esse pai concurso, cara, recebeu um presente, você não pode recusar esse presente, dada a situação. Tá? Duas coisas. Você não é para você, o funcionário, o empregado, o estatutário não pode receber esse presente. O banco ele tem que repassar para o banco e o banco vai tomar a decisão. Ou ele faz a doação ou incorpora o patrimônio do banco, né? Não se consideram presentes os brindes que, por sua natureza, sejam desprovidos de valor comercial ou que sejam distribuídos a título de cortesia, propaganda ou divulgação habitual por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor unitário fixado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, né? Aí o seguinte, esse valor aqui fugiu da minha memória, tá? Fugiu da minha memória, mas dá para você pesquisar lá, ó, o valor da Comissão de Ética da Presidência da República, né? Salvo engano, cara, tá? Acho que era R$200, alguma coisa assim, mas eu não... Fugiu da minha memória esse cara aqui. Mas o que está colocando aqui? O parágrafo 3º, a exceção. Você recebeu uma agenda, você recebeu uma rosa do Dia das Mulheres, tá? Um ovinho de Páscoa, né? Datas comemorativas, a empresa está dando para todos os seus fornecedores, parceiros, qual que é o problema, né? Não tem valor comercial, esse caso pode, tá? Professor, eu recebi, professor, tá? Um final de semana, professor, no Hotel 5 Estrelas, aí dançou, aí não pode, tá? Tem que ter esse discernimento, tá? Até porque esse final de semana no hotel que eu recebi aí já vai ultrapassar em muito, né? Com as passagens pagas ainda, hein? Ou pelo valor fixado, tá? Então tem um determinado valor que é permitido você receber aí. Você pode receber esses brindes, mas com teto nesse valor. Das sanções e demais medidas para evitar ou sanar desvios éticos, né? Ou seja, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui instrumentos de sanção, ou seja, de punição para aquelas pessoas que desrespeitam todas essas regras aqui. 14. A pena aplicável aos membros estatutários, empregados e colaboradores pelo descumprimento dos preceitos desse Código de Ética é a da censura ética. Na prova vai colocar advertência. Na prova vai estar suspensão. Na prova vai estar demissão. A pena aplicável é a pena de censura ética, né? Seguindo o padrão aqui de todos os códigos de ética. Então, a censura ética é a pena aplicada. Nem precisa falar para vocês que é um assunto potencial na prova. Quem que vai aplicar? É a comissão de ética, fará constar a fundamentação da penalidade no respectivo relatório de apuração. Então, ocorreu qualquer tipo de desvio de conduta do Código de Ética, e nós vimos aqui que são várias condutas aí que podem ocorrer e resultar numa censura ética, é feito um relatório de apuração, na qual vai fazer a aplicação. Tá? Artigo 15. A Comissão de Ética poderá, cumulativamente, fazer recomendações, bem como anotar medidas para evitar ou sanar desvios éticos, sem prejuízo de outras providências a seu cargo. Vem comigo aqui, quais são essas providências? Então é o seguinte, né? Ele vai dar censura ética, mas no relatório ele vai sugerir à diretoria executiva do banco a exoneração do ocupante do cargo de função de confiança. Então, o cara lá é gerente geral do banco. E ele tem um conflito lá real, não potencial. Ocorreu um conflito real, ou seja, aconteceu aquilo. Então, claro, ele vai receber uma censura ética da comissão, que é a única pena aplicável, a sanção aplicável pelo Código de Ética, mas ele vai lá e manda um relatório, sugere lá para o diretor, para a diretoria do banco, a exoneração, não demissão. Ele vai sair do cargo de comissão, ele vai deixar de ser gerente e vai voltar a ser escriturário. Pode, sim. Sugerir à diretoria executiva o retorno do empregado ao órgão ou entidade de origem. Sugerir à diretoria executiva a remessa de expediente ao setor competente para o exame de eventuais transgressões de natureza diversas. Propor conciliação, se for o caso. Tem mais? Tem mais.
Sugerir ao empregado acompanhamento psicossocial, né? Sugerir à gerência de gestão de pessoas que realize acompanhamento de clima organizacional na unidade que ocorreu desvios éticos, né? Lavrar acordo de conduta pessoal e profissional, né? ACPP, acordo que gerará acompanhamento pela comissão de ética e sobrestará o procedimento preliminar, né? O procedimento preliminar é para a demissão, né? Solicitar à área de gestão de pessoas que oriente o empregado para participação em cursos ou atividades formativas de acordo com a natureza do problema identificado. Então, são o que pode... É tudo o que? Sugerir, lavrar, solicitar a área de gestão de pessoas, né? Mas a punição dela é o quê? A censura ética, ok? Fechou, vamos lá. Gestão do Código de Conduta. Né? Então, a gestão do Código de Conduta, já antecipei para vocês, é feita por quem? Por uma comissão de ética do banco. Né? É isso que vai tratar o capítulo 9. A comissão de ética do Banco da Amazônia será composta por 3 membros e 3 suplentes, sendo 2 representantes do banco e um representante eleito pelos empregados com mandato de 3 anos não coincidentes. Né? E aí, prof? Questão de prova. Tá? Questão de prova. Então, nós temos aqui, comissão de ética, 3 titulares, né? E nós temos 3 suplentes. Ok? Vamos lá. Sendo 2 representantes do banco, 2 do BASA, que vai não é, mais um eleito. Bacana? Mandatos, 3 anos. Não coincidentes. Vamos colocar aqui, ó. Primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga. Isso aqui é do BASA e eleitos, né? O que acontece? Esse aqui é o primeiro ano, esse aqui é o segundo ano, esse aqui é o terceiro ano. Aí, ó. Ou seja, todo ano vai trocar. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, ó, 2020, ele tomou posse. Isso aqui 2021. Esse cara aqui 2022. Estou dando exemplo, futuro. Tá? O mandato desse cara aqui vai ser 2023. Esse outro, 2024. Esse aqui 2025. Ó. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Professor, por que o legislador quis isso? Para dar continuidade às ações. Porque se de 3 em 3 anos trocasse todo mundo, os caras começavam do zero, né? Começariam do zero. E lá não, vai ter um quê? Vai ter um equilíbrio aí. Bacana? Então, isso que significa potencial questão de prova, tá? O que acontece? Já disse para vocês, o examinador adora números. Aqui tem números, né? Adora exceções e adora atualidades. 17. A gestão deste código caberá à Comissão de Ética do Banco da Amazônia, o qual compete divulgá-lo e atualizá-lo. O disciplinamento da Comissão de Ética do Banco da Amazônia será fundamentado em regimento interno, específico e gerenciado pela própria comissão e aprovado pela diretoria do banco, ou seja, tem um regimento interno do banco, né? E, finalmente, cabe à comissão de ética orientar e dirimir, ou seja, esclarecer, dúvidas e controvérsias sobre a interpretação deste Código de Conduta Ética. As consultas dirigidas à comissão de ética, por meio de canais formais disponíveis, devem estar acompanhadas de elementos que caracterizam a situação exposta. E, finalmente, nós temos aí o último título, né, que é o das disposições finais do Código de Ética. O Banco da Amazônia, seus membros estatutários, empregados e colaboradores reconhecem e aceitam os preceitos deste Código de Ética e outras normas por ele abrangidas mediante assinatura do termo de adesão que lá no comecinho eu mostrei para vocês. Artigo 21. Todos são responsáveis por garantir que este Código de Conduta Ética seja cumprido
assim como tem a responsabilidade de comunicar quaisquer descumprimentos aos canais de denúncia formalmente constituídos. Então tem que todo e qualquer, todo mundo tem obrigação. O cara ficou sabendo, tá, que o seu colega descumpriu o código de ética. Então ele tem a obrigação de comunicar quaisquer descumprimentos aos canais de denúncia formalmente constituídos pelo banco. Parágrafo único. Omitir-se de comunicar o fato por meio dos canais de denúncia, quando dele tomar conhecimento, configura descumprimento do código de ética. Cara, então você ficou sabendo, dançou. Você tem que comunicar. Porque se você não comunicar, você vai ser conivente. 22. Em qualquer instância, os processos serão tratados como caráter de reservado pela comissão, ou seja, não vai ser público, é reservado só no âmbito das pessoas interessadas. Sugestões de aprimoramento a este código poderão ser encaminhadas à comissão de ética. 24. O banco fará constar nos editais de concurso público, com vistas ao preenchimento de vagas referência a este código para conhecimento prévio dos candidatos. E por isso que o banco cobrou este assunto no seu edital, e você tem que saber, e aqui você vai colocar no bolso de 2 a 3 questões, com certeza vai cair sobre o código de ética. Artigo 25 e último artigo do código. Os membros estatutários, quem são membros estatutários? Conselho de administração, conselho fiscal, diretor, presidente, diretores e comitê de auditoria. Empregados e demais abrangidos receberão exemplar impresso deste código no momento da posse, da admissão, da celebração do contrato de trabalho ou contratação da prestação de serviço, conforme o caso, devendo assinar termo que ateste o conhecimento e adesão às prescrições nele estabelecidas. Esse compromisso deve ser renovado sempre que houver alterações neste Código de Conduta Ética, ou seja, o cara não pode alegar que não sabe da existência do Código de Ética. Pronto, tá aí, uma aula aí de 1 hora e 20 aí, nós concluímos aí o Código de Ética, mas eu digo para vocês o seguinte, não é suficiente somente assistir essa aula. Você tem que assistir essa aula e depois você tem que fazer aí 3 leituras aí bastante concentradas, que com as leituras do Código de Ética, com certeza você vai acertar todas as questões. Vamos lá, Aristóteles, né, falando de ética, né? Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura, né? Olha aí, todos os grandes gênios são um pouco de louco, né? Aí, cara, 3, 4 mil anos atrás, o cara falando uma coisa dessa que é realmente aplicável, ou seja, a natureza do ser humano, né, cara, é incrível. Gente, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.